Olá, meus irmãos, graça e paz, paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais uma live no dia de hoje, uma live super especial. Aguardar o pessoal entrar aí para nós darmos sequência aqui. Muito bem. Deixa eu pegar minha Bíblia enquanto os irmãos vão entrando. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Quem é Jesus para você? Esse é o tema que tem seguido aí as nossas lives no decorrer dos dias. Glória a Deus por isso. Hoje vamos ter um convidado muito especial aqui conosco, irmão Igor Gomes, servo de Deus, vai estar conosco logo mais aqui na nossa live. Enquanto isso, vamos aguardar alguns irmãos entrarem aí. Vou mandar aqui algumas chamadas aqui. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos aí. Muito bem. Bom, vamos dar início aqui, né? Vamos aguardar. Enquanto vamos falando aqui, o pessoal vai entrando aí. Mais um prazer, uma alegria que o Senhor tem nos dado mais uma oportunidade de nós podermos nos comunicarmos através do Instagram, aqui das nossas lives. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção, assim como as demais, para a glória de Deus. Bom, muita gente entrou no desafio hoje conosco aqui, né? É o desafio de enviar para pelo menos 10 contatos do WhatsApp a pergunta: quem é Jesus para você? E eu postei nos stories aí algumas respostas, né, de algumas pessoas que fizeram aí com a gente o desafio. Né? Eu também fiz o desafio, postei também nos stories, nos status também coloquei lá, tá? E eu tenho certeza que muita gente foi impactada com essa pergunta aí. E vamos hoje manter o desafio, vou lançar o desafio para quem estiver com a gente na live e quem vai assistir posteriormente também a nossa live de hoje. Glória a Deus por isso. Ó, o Igor já está aí online com a gente, né? Nosso convidado de hoje, já vou chamá-lo já para ele entrar com a gente aqui. Gel entrou também, Paulo Lucas. Muito bem. Hoje nós vamos tratar um tema, quem é Jesus? Hoje vamos ouvir aí nosso amado irmão Igor falando um pouco sobre o tema, vamos dialogar um pouco sobre isso e eu tenho certeza que o Senhor nos dará uma live rosa para a glória de Deus. Estou chamando aqui para ver se ele já... Aí, muito bem, deu certo. Deu certo. Pai do Senhor Jesus, meu amigo. Pai, meu filho, você tá bom? Eu tô bem, graças a Deus, melhor que mereço. Está Opa, tudo bem. E por isso é aí, como é que importante, tá? né? Tô tranquilo. Um pouco Maravilha. apreensivo, né? Opa, Apreensivo com o convite, mas tô feliz. que alegria. E como é que tá as crianças? Ô, a As criança? meninas, Como tá é que tá bem, as graças a meninas? Deus. Que Tá bem, com bom. saúde, crescendo, esperta como sempre É isso e aí. crescendo. Isso aí.
Deus continue abençoando e já prepare, né, a próxima aí, ou o próximo que seja, né? Que o Senhor envie Nada. logo. Só faço depois que você fizer o próximo, filho. Meu Deus! Eu profetizo na sua vida. Creio, recebo. Tamo posse. Muito bem. Amém. Então, algumas pessoas já entrando aí com a gente, a Camila, a Larissa. Que Deus continue abençoando. Um abraço aí pro meu amigo Douglas. Douglas, Deus te abençoe, Douglas. Esposo da Camila. Que Deus continue abençoando aí vocês, no nome de Jesus. Deus continue abençoando a nova integrante da família aí, né, Camila? Que Deus continue dando crescimento. Bom, vamos lá então. Prazer ter você aqui comigo nessa live de Igualmente. hoje. Prazer é todo Espero meu. que o Senhor nos dê uma live abençoada. Diego Amém. também entrou agora, né? Eu tenho um texto para compartilhar aqui, né, de início, como sempre faço, na abertura da live. Gostaria de compartilhar um texto bíblico no Evangelho de João. O Evangelho de João, para mim, é um dos evangelhos mais completos, né? O capítulo é o de número 1 e o verso é o de número 1, que diz assim: No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio, ou seja, no Gênesis, com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Glória a Deus por isso, né? Se nós fôssemos, nesse dia de hoje, perguntar para João, aqui no capítulo 1, quem é Jesus para ele, ele responderia justamente esse capítulo de número 1, verso de 1 a 4, que foi o que nós lemos aqui, que para mim é uma resposta muito contundente, abrangente, esclarecedora, né, de quem é Jesus para o apóstolo João e quem é Jesus para a humanidade. Ele diz que ele é o Verbo, é a palavra de Deus que manifesta-se, é a palavra de Deus manifestada. Né? E é interessante porque ele diz assim, no princípio ele era o Verbo, ou seja, no Gênesis ele era o Verbo, ou seja, no Gênesis ele era a palavra de Deus em ação. Ele era o haja de Deus, que trouxe à existência aquilo que não existe. Então, João nos traz essa revelação poderosa de Deus sobre Jesus. E, meu amigo, quem é Jesus para você? Ó, só fazendo uma observação, ó. Olha aí. Eu já Fala tinha aí. separado essa palavra já. Olha aí. Então é Entendeu? Base... confirmação. Ó. Isso, baseado na pergunta que foi feita, porque essa pergunta aí realmente ela traz uma inquietação muito grande. Uhum. Desde o começo da semana, quando esse tema foi proposto aí, eu tô indo treinar, voltando do treino, pensando, quem é Jesus para mim? Porque, é claro, se a gente for buscar dentro da Bíblia, o próprio Jesus ele se define como inúmeras coisas, né? Eu sou o Sim. caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão vivo, enfim, eu sou a palavra, né? Ele se define em inúmeras coisas, né? Mas quando a gente traz para nós, né? O que que Jesus é para nós? Você fica até meio inquieto por não saber definir, muitas das vezes, com uma palavra só. Mas antes de dizer quem é Jesus para mim, eu acredito que eu preciso trazer um raciocínio para justificar, né, a minha resposta. Sim. Baseado nessa passagem de João, no versículo 3, que diz: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Eu me coloco dentro desse contexto como um livro, né? Espero que você entenda esse meu ponto de vista. Eu me coloco como um livro onde uma história foi escrita dentro desse livro. Dentro desse livro existem personagens, dentro desse livro existem acontecimentos, dentro desse livro existem capítulos, dentro deste livro existe o prefácio, dentro deste livro existe também as dedicatórias. Então eu me coloco como um livro. Só que todo livro a gente sabe que tem um autor,
né? Então, Jesus, para mim, é o autor desse livro. Porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho vivido, tudo que eu vivi antes mesmo de me entender como gente, né? Jesus já era, né? Assim como está escrito aqui, que ele está desde o princípio do mundo, mesmo antes de eu existir, como ser humano, ele já existia. Então, ele é o autor da minha vida, em todos os aspectos. Lá em Salmos 23 vai dizer, né? Que o Senhor é o nosso pastor e de nada temos falta. Então, dentro desse livro, não falta emoção, não falta frustração, não falta lágrimas, mas também não falta risos, não falta também o meu cair, mas também não falta o meu levantar, não falta o mantimento na minha mesa, não falta nada. Em tudo ele supre, porque em nada nele temos falta. Então, essa é a minha resposta, pode parecer meio complexa, mas ele é o autor da minha vida. Opa, que bênção. Resposta categórica. É interessante que você tocou num ponto bacana. Jesus, ele existe de eternidade em eternidade, né? Na verdade, ele é, né? Ele não existe. O salmista no capítulo 46, no capítulo não, no Salmo 46, no cântico 46 dos Salmos, o salmista entende que Deus é. Não que Deus existe, mas que Deus é. Porque se eu disser que Deus existe, eu digo que ele foi criado. Se eu disser que ele foi criado, alguém o criou. Quem o criou? Qual a sua idade? Qual o seu tamanho? Né? E o salmista entende que ele é. Né? Ele disse para Moisés: Eu sou o que sou. Né? Se nós pegarmos aqui, vamos supor, pegarmos 1000 anos aqui e tirarmos um dia de 1000 anos, ficaria 999, correto? Certo. Mas se Uhum. eu pegar a eternidade e tirar 1 bilhão de anos da eternidade, qual é a Continuará sendo a eternidade. continuará sendo eternidade. Por isso ele diz, né, que Deus é de eternidade a eternidade. Ou seja, ele não foi criado, ele é, né, antes de todas as coisas ele é. E Jesus já havia morrido antes do mundo ser criado. Sim, que é muito interessante. Explica sobre isso daí. O texto diz que Jesus já havia sido entregue como sacrifício vivo antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Isso dentro da presciência de Deus, né? E isso é maravilhoso, porque a gente entende que Deus não foi pego de surpresa quando Eva deu ouvido à serpente, quando Adão, juntamente com Eva, comeram daquele fruto que era proibido. Né? De forma alguma. Deus não foi pego de surpresa, né? Como se não tivesse no script de Deus, como se Deus fosse, né, tivesse sido surpreendido por aquela ação. Não, Deus já sabia, porque o apóstolo Paulo disse que ele foi morto antes da fundação do mundo, cara. Isso é fantástico. Ou seja, quando o homem pecou, já tinha um plano de salvação para o homem. Antes mesmo dele ser criado. Isso é fantástico. E interessante isso é que o erro do ser humano é querer limitar Deus dentro do seu limitado entendimento, né? Exatamente. Porque se a gente for olhar assim, pô, se ele já sabia desde o começo que tudo isso ia acontecer, por que ele permitiu? Né? Isso é uma pergunta que deixa qualquer um inquieto. Mas se nós formos olhar todo o contexto, é muito lindo saber que em tudo ele preparou uma saída, em tudo ele preparou uma forma tão gloriosa da gente se sentir bem. Como eu disse, né, no Salmo 23 vai falar, né, de nada temos falta. Então, que graça teria uma vida, dentro dessa vida aqui, sem a razão de comemorar as conquistas? Verdade? Não teria sentido algum, né? Então, Só abrindo aqui um parênteses aqui, deixa eu falar aqui, ó, o Tito tá com a gente aí, Leonardo, Tito, a Jéssica Ramos, a Fabiana, lá de Águas Formosas, MC Menor tá aí também,
Igor, André, Bia Galdino também está com a gente. Pessoal, marquem pelo menos 3 pessoas aí para estar assistindo a live com a gente, tá bom? Deus abençoe vocês e vão aproveitando o melhor de Deus, que com certeza vai tocar no teu coração. Lília acabou de entrar também, né? Então, voltando a esse raciocínio que você trouxe, é fantástico isso, né? Porque cai justamente no texto que foi lido e que você também separou aí para estar falando, né? É aquela coisa, o Espírito Santo ele testifica, né? Isso é muito bom. E eu acho lindo porque João, ele vai dizer o seguinte, ó, ele é desde o princípio. Tudo foi feito por ele, nada do que foi feito sem ele se fez. E isso me Sim. chama atenção. Me chama atenção porque a gente fica procurando, né, ocasião para colocar Jesus na criação. Os ateus procuram ocasião, os agnósticos procuram ocasião, mas o fato é que Jesus nada mais é, que João explica, o verbo, a palavra que sai da boca de Deus. Ele é o haja de Deus. Quando Deus olhou e disse, haja luz, era Jesus. E a luz se fez. Disse, haja expansão entre a terra e a terra seca. E houve. Né? Ele olha para os mares e diz, produzam. E o mar produz. Ou seja, ele é o haja de Deus. Ele é o haja na boca de Deus. A palavra rema, que vai e não volta vazia. Né? E Jesus, desde o princípio, se manifesta dessa forma. E também se manifesta hoje assim na nossa vida. E não querendo sair desse contexto, mas é que as coisas fluem, né? As coisas vai fluindo, a gente pega Vai algumas falando. coisas e no próprio Gênesis vai dizer que, né, o Adão foi criado, né, a imagem e semelhança de Deus, né? Sim. Aí a gente para olhar e fala assim, criado a imagem e semelhança de Deus. Isso é muito interessante. Se Jesus era o próprio Verbo e nós somos a imagem e semelhança do próprio Criador, isso nos faz pensar no quê? Se não me engano, é em Provérbios, me corrija se eu estiver errado, que a morte e vida no poder da língua. Né? Uhum. Então, há um poder muito grande na palavra. E muitas das vezes a gente não entende porque passamos por determinadas situações. Se a gente for pensar, quantas coisas nós estamos falando que não são palavras de vida para nós mesmos, né? Se aqui vai dizer que ele é o verbo e ele nos deu o poder na palavra, tanto para a vida quanto para a morte, nós deveríamos nos policiar com o que a gente fala também, né? Sim. Porque eu acredito que cada coisinha que Deus colocou em nós serve uma potência muito grande com relação à vida do próximo. Então, muitas das vezes, se eu falo para você, Giovanni, você vai vencer na vida, ou não, você não vai vencer na vida. O quão pesado é essa palavra depois de lançada? Da mesma forma que Deus, na sua onipotência, onisciência, onipresença ali no Gênesis, falou, haja luz, e houve luz. Haja terra, haja céu, haja... Então, quantas palavras nós estamos falando e trazendo à existência coisas que vão nos prejudicar por não entender o poder da palavra. Sim, de fato. Jesus mesmo em seu ministério quebrou muitas palavras de maldição que sempre foram lançadas, né? Infelizmente, hoje as pessoas vivem uma crença limitante, né? Limitada, né? Com base naquilo que falam, né? Não entendem o poder que existe na palavra lançada, né? E isso é muito importante para nós, para a vida, para o ser humano. Porque quando alguém diz eu não vou conseguir, eu não vou chegar, ou quando alguém lança algum tipo de palavra assim, aquilo internaliza dentro da pessoa, né? Internaliza de tal forma que ela passa a viver aquela situação, né? E Jesus veio para quebrar isso, né? Ele é o verbo, ele é palavra de vida, ele é palavra de vitória, né? A gente comete um erro em dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus, porque quem é a palavra de Deus é Jesus, a palavra manifestada, o verbo. Então, nessa live de hoje, nessa noite, né, que para mim aqui já é madrugada, já é mais de meia-noite aqui em Portugal. Para vocês aí é 21 horas ainda, já ainda é noite.
Mas no nome de Jesus, já vamos começar profetizando aqui que toda palavra que te limitou, toda palavra que te fez estacionar, que toda palavra que te fez regredir, que seja quebrada no nome de Jesus hoje, que toda Amém. maldição que foi dita para tua casa, para tua vida, caia por terra hoje no nome de Jesus. Porque Amém. Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. No nome de Jesus. É Tem, sobre tem isso. algumas pessoas com a gente aí. Será que eu posso ouvir um glória a Deus aí? De alguém? Por Alguém pode dar um favor. glória a Deus aí? Meu Deus do céu. Ó, o Michel tá com a gente, a Dilson, a Vani, a Fabiana tá aí dando glória, eu recebo. Porque é verdade. Quantas pessoas estão estacionadas porque deram ouvido a palavras limitantes, né? Que lhe limitaram no contexto da vida, da família, né? E nessa noite Jesus está dizendo, não, meu irmão, eu te chamei para você caminhar, eu te chamei foi para você prosseguir, para você vencer, para você alcançar, para você sonhar e alcançar. Eu estava aqui em Portugal esses dias e eu comentei apenas com a minha esposa isso. Eu queria compartilhar aqui, eu senti no coração de compartilhar isso com vocês aqui. Eu estava aqui sentado aqui na cama e sabe aquele dia que a deprê pega a gente? Né? Aquele dia ruim, aquele dia mal. E aí eu sou uma pedra, né? Para chorar é difícil demais, né? E aí eu comecei a chorar aqui, falar com Deus, falar, mas Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Sabe aquele momento de crise existencial, o que eu estou fazendo aqui e tal, vim para cá, como é que vai ser e tal, aquela coisa toda, saudade da família, saudade da esposa, saudade da filha, saudade de casa, dos amigos. E eu falei, poxa vida, o Senhor me trouxe para cá para eu morrer aqui, para eu não vencer. Eu sonhei em estar aqui, aí como é que vai ser? E eu ouvi Deus, cara. Meu Deus do céu. Eu ouvi Deus muito forte dentro desse quarto. Eu ouvi Deus e Deus disse assim para mim: você acha que eu te daria um sonho ou uma palavra que eu não pudesse cumprir? Cara, eu me arrepio, tô tudo arrepiado aqui. Isso é muito forte. Você acha que Deus lançaria uma palavra sobre ti que ele não fosse poderoso para cumprir? De forma alguma. De forma alguma. Isso me faz lembrar de Jó. Quer ver? Vou abrir aqui para não falar besteira. Glória a Deus. Estou sentindo a presença de Deus nessa live. Aqui, ó. Jó 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Amém. E diante de todos os planos que Deus traçou para minha vida, para sua vida, para a vida de quem está assistindo, me responde uma coisa, Giovanni. Quem é louco de tentar interferir? Pois é. Quando eu penso nisso, eu penso num trem. Pensa num trem em movimento. Fala para mim. Quem é doido o suficiente para pular na frente de um trem para pará-lo? É a locomotiva da vontade de Deus, irmão. É a locomotiva da palavra profética. Quando ela vai de encontro, quem tiver na frente... É por isso que ele disse através de Isaías: eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador, operando eu. Quem? Quem impedirá? Sabe o que eu imagino, cara? Eu imagino o seguinte: eu imagino Deus bradando do céu e a sua voz sendo ecoada no céu, nos sete céus, na terra, nas regiões celestiais, no inferno, no Hades, no Geena, qualquer lugar que for habitável e não habitável, a voz de Deus ecoando a pergunta: tem alguém aí que pode me parar? Tem alguém aí que se atreve a parar a minha vontade? Então, assim, Eu... vocês que estão na live aí com a gente, só vou te dar a palavra. Vocês que estão na live aí com a gente, Deus está falando com você? O Espírito Santo, essa palavra é para você? Se essa palavra é para você, curte bastante aí, tá? Marca pessoas para entrar, tá? Nessa live com a gente, que está longe de acabar.
tá? Para que pessoas sejam alcançadas através dessa palavra. Deus, nesse dia de hoje, está quebrando o jugo na vida de alguém. Deus, nesse dia Amém. de hoje, está quebrando o jugo na vida de pessoas. Porque Jesus faz isso. Esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o Jesus que a gente está pregando aqui. Vai lá, meu filho, dá lugar aí. Fala, entrega tudo. Quando você falou assim que a voz dele ecoa, né? Me fez lembrar de um algo que eu aprendi tem uns meses aí atrás, eu achei interessante. Sobre o leão, né? Porque Jesus ali é comparado com o leão, né? Da tribo de Judá. E eu ouvi uma explicação que, para o meu entendimento, fez muito sentido. Por que o leão é o rei da selva? Você já parou para pensar isso? Não. Não? Entrega o rolo aí que eu vou anotar aqui. Não é pelo tamanho dele. Porque se você for analisar pelos animais, o elefante é muito maior que o leão. O Sim. búfalo é muito maior que o leão, né? Só que quando você falou assim que a voz dele ecoa, é exatamente esse efeito que um rugido de um leão causa nas pessoas. Por exemplo, quando você está falando, você sente dentro do seu corpo as ondas sonoras. Isso aí você sente internamente. Quando alguém fala com você, você não sente essa mesma sensação, porque não entra dentro de você da mesma maneira que você falando. Só que o rugido do leão é o único som que tem o poder de estremecer você por dentro, Meu causando Deus. essa mesma sensação que você sente quando você mesmo fala. Esse tremor, esse impacto que você sente você falando. Então, por isso que ele é o rei da selva, porque quando ele ruge, toda aquela onda sonora, todo aquele impacto desse rugido faz qualquer animal, né, que esteja perto, ou qualquer ser humano, tremer de dentro para fora. Meu Deus. Quem é que enfrenta um negócio desse? Meu Deus. A voz de Deus é da mesma maneira. Sabemos que, segundo a Bíblia, a voz de Deus é como o som de muitas águas, né? Mas quando ele fala, meu Deus, você treme, você arrepia, você quer chorar e não é uma voz ensurdecedora que vai chegar e falar Giovanni, não é sobre isso. É sobre a autoridade na palavra. Quando ele fala, ela vem de dentro. Pra fora. Eu não sei falar, eu não sei expressar como que é. Só quem já ouviu a voz de Deus sabe dizer essa experiência, mas é algo sobrenatural. Até lembrei de uma experiência que eu tive, voltando da academia há um tempo atrás. Eu estava descendo a rua, né? E para quem me conhece, sabe que eu sou desinibido, né? Eu ponho o fone no ouvido, eu não quero saber quem está perto, eu me sinto dentro do banheiro tomando banho, né? Eu fico bem à vontade. E eu estava vindo ouvindo um louvor e cantando alto, tal, inclusive era aquele louvor Ousado Amor, né? Tal. Quando eu entrei aqui na principal, eu vim cantando, cantando, e de longe eu vi um cachorro sentado em frente a uma padaria, né? E eu cantando e observando esse cachorro. Quando o dono saiu de dentro da padaria, esse cachorro começou a pular, começou a rodar de felicidade e tal, e eu vindo e observando toda essa cena, né? E eu, caramba, que interessante. E cantando ali, e eu vendo esse cachorro pulando e tal. Quando eu parei para observar o cachorro, eu percebi que as duas patas de trás dele eram quebradas e improvisaram meio que uma cadeira de roda para o cachorro. Então, sem o movimento das patas traseiras, ele estava fazendo todo aquele movimento de felicidade quando ele viu o dono. Perdão. E naquele momento, nossa, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus dentro de mim mesmo. Naquele momento, eu escutei Deus falar assim: qual é o seu problema? No momento que eu ouvi isso, eu comecei a chorar no mesmo instante. Porque eu estava vendo aquele cachorro, né, e pensando comigo, quantas coisas boas, quantas bênçãos Deus derrama sobre as nossas vidas, e mesmo assim a gente questiona. Não é o suficiente. Nunca é o suficiente.
Nós estávamos falando isso nessa semana, né? Que, né, estamos esperando o melhor de Deus, mas sem perceber, vivemos o melhor de Deus todos os dias. Por exemplo, quem está nessa live aí vai confirmar que abriu os olhos pela manhã, ficou de pé pela manhã, tomou um café, respirou o ar de um novo dia, viu que aqui em São Paulo, aqui no Brasil, está fazendo muito calor mesmo. Então, encarou esse calor do dia de hoje e fala para mim, se não fosse Jesus, quem é que te daria essa oportunidade de estar vivendo tudo isso? Se não fosse por ele, como viveríamos isso? Então, se isso não é o melhor de Deus, o que é o melhor de Deus? Então, eu acredito no seguinte, sempre queremos mais. Sempre queremos mais. Mas, se Paulo tivesse aqui hoje e falasse assim, olhasse para você, Giovanni, e falasse assim, Giovanni, um dia, Deus me disse assim, a minha graça te basta. Amém. A minha graça te basta. Você quer carro, você quer casa, você quer conquistas materiais, você quer muitas das vezes influenciar pessoas, mas a minha graça te basta. Esse dia foi ministrado na igreja sobre a presença de Deus e eu tive o entendimento que a presença de Deus, ela preenche tudo. Sabe aquele vazio, e eu falo isso para quem está assistindo essa live, sabe aquele vazio que você sente e você já tentou preencher de todas as maneiras? A presença de Deus preenche. Porque não tem espaço escondido para que ele não possa habitar. Só que tem um porém. Ele só vai habitar se você permitir. Porque pensa num cara educado, é esse Deus. Esse cara é educado demais. Porque ele não faz nada se não tiver o seu consentimento. Porque ele te deu a liberdade de escolher ou não. Então, dentro disso, né, concluindo meu raciocínio, quando eu ouvi Deus falar assim, qual é o seu problema? Eu fiquei pensando assim, eu vim para casa, da metade do caminho até em casa chorando e pensando, eu sou muito ingrato. Eu sou muito ingrato. Eu tenho mais do que eu preciso. E mesmo assim, eu ainda culpo Deus questionando sobre o que eu não tenho. E muitas das vezes esqueço de agradecer por aquilo que tenho e tenho até demais. Verdade. Verdade. Nós temos muita dificuldade em agradecer pelo que temos e temos mais facilidade de reclamar do que ainda não conseguimos, né? O fato, com base em tudo isso, é que Jesus ele continua na regência da história, das nossas vidas, da nossa casa. E o que a gente nunca pode esquecer é que nós não somos frutos do acaso. Não. Não somos frutos do acaso, somos frutos de uma palavra, somos frutos do verbo. Somos frutos de Jesus. Ele diz para os seus discípulos, olha, pela árvore se conhecem os frutos, né? E em outra ocasião ele disse que os vossos frutos precisam permanecer. E ele deu o exemplo disso. Ele foi exemplo, né? Porque nós somos frutos do Calvário. Nós somos frutos da sua entrega. O que muita gente esquece e às vezes erra até é em dizer que Jesus foi morto, que mataram Jesus, que não, Jesus se entregou à morte. Jesus se entregou. O apóstolo Paulo disse, ele se entregou por amor. Então hoje, se nós fôssemos perguntar aqui hoje, e disser quem é Jesus hoje para nós, a maior manifestação de Jesus é o seu amor por nós. Essa é a maior prova de amor já realizada por alguém. Perdão, eu tô com a garganta um pouco irritada. Então tô com dificuldade para falar. Então a maior expressão de amor foi de Jesus pela humanidade.
Tem uma história muito interessante que relata bastante. Eu ouvi há muito tempo atrás de um pastor muito antigo, um ancião da igreja. Ele dizia o seguinte: falou que um pai fazendeiro, dono de muitas terras, muito rico, enviou seu filho para outro país para poder estudar, se formar e retornar ao seu país e cuidar dos negócios do pai. E aí o filho vai embora para esse outro país e quando o filho chega lá, ele se apaixona, né? Ele arruma uma namorada e ele liga pro pai, empolgado. 6 meses depois ele liga pro pai. Oi, pai, tudo bem? Como é que tá? E o pai, eu tô bem, tô legal. E você, como é que tá? Tô bem. E aí, me conta as novidades. Ele tem uma novidade pra te contar, pai. Aí ele, opa, então conta essa novidade pra mim, né? Bom, a novidade é que eu tô namorando. Aí o pai, poxa, ficou mó feliz, né? Falou, pô, parabéns e tal, que benção, coisa linda, tal, que o Senhor abençoe, né? Aí ele falou, pai, só que tem um problema. Aí ele falou, qual é o problema? É que a minha namorada, ela é cadeirante, ela é paralítica. Aí o pai, tudo bem, não tem problema. Você ama ela? Amo, amo muito. Então, não tem problema algum, filho. É importante o amor que você sente por ela. Falou, pai, mas tem outro problema. E aí o pai pergunta, qual é o outro problema? Falou, o problema é que ela é deficiente visual também, ela não enxerga. Ela é cega. E aí o pai parou assim, né? E falou, poxa, mas você a ama? Aí ele diz, eu a amo. Ele, bom, é isso que importa. Né? O pai já meio receoso, aí o filho falou, pai, mas tem outro problema. Qual é esse outro problema? Então, ela é cancerosa, está em fase terminal. E o pai se Meu Deus. assustou, né? E disse assim: como assim? Mas você a ama assim mesmo? E o filho, sem titubear, disse: eu a amo. Né? Moral da história, que a história é maravilhosa. Moral da história: o pai é Deus, o filho é Jesus, e essa namorada que ele arrumou somos nós. Nós Meu éramos Deus. paralíticos porque não podíamos, não conseguíamos andar sozinho em direção da glória de Deus, porque estávamos destituídos da glória de Deus. Éramos cegos porque não conseguíamos enxergar a, aquilo que Jesus fez por nós na cruz e éramos doentes de fase terminal por causa do câncer chamado pecado. Então reflete muito a nossa história e Jesus tem a maior prova de amor quando ele resolve nos abraçar. Porque a gente, quem éramos nós? Quem éramos nós? Né? Sem Jesus nós não somos nada, não somos ninguém. E só estamos aqui porque a graça, favor imerecido nos alcançou. Ele olhou para nós com um olhar de misericórdia. Né? A gente tem o costume na igreja de chamar as pessoas e dizer assim, quem quer aceitar Jesus? Mas de fato não deveria ser assim que nós deveríamos chamar, né? Porque foi Deveria ser o Ele contrário. quem nos escolheu, foi Ele quem nos aceitou. Glória a Deus por isso. Ele nos amou primeiro. Aí eu lembrei de outra historinha aqui. Cara, tá cheio das historinhas hoje. Eu lembro, cara, que o pastor José Gomes, dos Três Corações, que já partiu para o Senhor, ele contava uma historinha assim. Ele dizia que na faculdade tinha um rapaz que ele era bem escurinho, moreninho, negrinho, e naquela época o racismo estava em alta, né? E ele era negrinho, tá na faculdade de medicina, e tinha outra moça de pele clara, olhinho azul, loirinha e tal, que ele se apaixonou por ela. Só que tinha um problema da classe social, que era muito diferente, né? E essa moça humilhava esse rapaz de todas as formas, de todos os jeitos, formas e situações possíveis, né? Até que um dia é interessante, porque até que um dia essa moça foi chamada na diretoria da faculdade e disse, ó, infelizmente, você precisa, infelizmente vai precisar deixar a faculdade, seus estudos, porque a sua família, seus pais não acertam as mensalidades já tem um tempo, né?
E, enfim, não vai ser possível você continuar. Ela ficou muito triste, comentou com alguns amigos que ia terminar ali, ia trancar, ia sair. E ele ficou sabendo, o rapaz ficou sabendo. E o rapaz não era rico como ela, não tinha as mesmas condições, mas tinha uma grana guardada. Foi na diretoria, pagou as mensalidades atrasadas e mais um ano de estudo para ela, e ele ficou um ano afastado da faculdade. Olha só que coisa louca. Um Meu ano Deus. se passou. E aí ele voltou para a faculdade. E a humilhação continuou, porque ele continuou apaixonado por ela. Né? Até que um dia a diretora do curso viu, chamou ela e disse assim: vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Por que você humilha tanto esse rapaz? E ela disse: porque ele é feio, ele não tem nada a ver comigo, ele fica dizendo que me ama, que quer namorar comigo, que não sei o quê. Eu não quero ele por nada. Aí a diretora do curso falou assim para ela: você sabe quem foi que pagou os seus estudos de um ano e as mensalidades que você não conseguiu pagar e o porquê você está estudando aqui ainda? E ela disse: foram os meus pais. E a diretora disse: não, foi ele. Ele sacrificou um ano dos estudos dele, pagou os seus estudos para que você estivesse aqui. Aí ela caiu em si, tomou aquele choque de realidade e o tempo passou e os dois começaram a namorar. Só que começou uma zoeira na faculdade que é o seguinte: ficou com dó dele. É Sim. por isso que agora tá namorando com ele. Só porque, né, tá namorando com ele por interesse. Tá namorando com ele por dó. Até que um dia ela se levantou no meio da sala e disse assim: não estou namorando com ele por dó ou por algum tipo de interesse. É que, como eu não poderia amar alguém que me amou primeiro sem eu mesmo merecer? E aí reflete, moral da história, a Jesus. Porque o apóstolo Paulo disse que ele nos amou primeiro. Irmão, você tem noção de quantos fora a gente já deu em Jesus? A pior coisa que tem para alguém é tomar um fora de um contatinho, tomar um fora de um crush, que nós chamamos hoje, né? De alguém que se gosta. E quantos foras nós demos em Jesus? E Jesus ali, ó, falando com a gente, mostrando misericórdia, usando pessoas, através do Espírito Santo, todo dia se revelando, todo dia atrás de nós, o apóstolo Paulo dizendo: ele nos amou primeiro, ele sofreu a rejeição que nós o fizemos suportar a rejeição, mas ele venceu a rejeição e nos convenceu e nos achou, porque ele nos amou primeiro, irmão. Ele nos amou primeiro sem nós sendo ainda pecadores. Isso me faz pensar, e isso aqui eu aprendi com o senhor, né? Aprendi com você e achei muito Vou tomar interessante. uma água aqui, vai falando aí. Tá bom. E é sobre o nosso momento atual, né? Nós entendemos que muita coisa no decorrer do tempo foi distorcida, né? Muitos valores foram invertidos, né? E muitas coisas foram tomadas como crenças de uma maneira sem antes saber o que de fato é. Por exemplo, vou contar uma história. É a live das histórias, né? É Então, hoje. eu vou contar uma história também. Vai Vamos lá. lá. Uma, uma criança, né? Uma filha, né? Estava olhando a mãe fazer um peixe, né? Assado. E percebeu que a mãe arrancou a cabeça do peixe. Aí a criança foi lá, olhou para a mãe e falou: mãe, por que a senhora arrancou a cabeça do peixe? Aí a mãe respondeu assim: isso aqui é tradição de família. Você quer saber? Vai perguntar para sua tia, né? Aí a criança foi até a tia, né, e perguntou: tia, por que se arranca a cabeça do peixe? A mamãe falou que é tradição de família. Aí a tia falou assim: é tradição de família isso daí. Se você quer saber o porquê, vai perguntar para sua avó, né? Aí a criança foi lá, chegou: vovó, a mamãe e a titia falou que a senhora arranca a cabeça do peixe para assar por ser uma tradição de família. E eu queria saber o porquê. Pasme, você, que a avó respondeu o seguinte: a sua mãe
e a sua tia é duas abestalhadas. Porque na primeira vez que eu fiz o peixe não cabia inteiro na forma. Então eu precisei arrancar a cabeça para o peixe caber na forma. E aí segue-se, né? Algumas crenças que nós levamos para a vida inteira, sem ao menos saber o porquê que cremos no que cremos, né? Falando de amor, né? O que é o amor? As pessoas associam o amor hoje como uma palavra, um gesto, um afeto, um sentimento, né? E novamente eu reforço. Isso aqui eu aprendi com o Cian, né? Que o amor, segundo a Bíblia, não é um sentimento. É uma decisão. Por exemplo, eu sou casado, né? Graças a Deus, Deus teve misericórdia da minha vida, né? Sendo assim, eu sabia e sei quais são os defeitos da minha esposa. E muitas das vezes são defeitos que confrontam a mim com como eu fui criado, até porque somos de culturas diferentes, né? Ela é da Bahia, eu sou paulistano, então há uma divergência nas culturas, né? Porque para ela o que é normal, para mim não é normal. O que para mim é normal, para ela é um absurdo. Sendo assim, eu sei que ela tem defeitos. Eu sei que ela tem limitações. Eu sei que ela tem inúmeras coisas que fogem da perfeição. Mas um dia eu me apaixonei por ela. Porém, o ato de amar ela é tomar a decisão de continuar com ela, mesmo sabendo de todos esses defeitos. Mesmo sabendo que, possivelmente, em algum momento ela vai agir de uma forma que vai me entristecer. Mas não é pelo fato de eu estar triste ou eu me entristecer em algum momento que eu vou olhar para ela e falar assim, ó, acabou aqui, não quero mais. Porque o amor é isso, o amor é decisão. Você decidiu, você vai fazer com que a sua palavra se cumpra e você cria uma responsabilidade em cima daquilo. Quando Jesus assumiu a responsabilidade de ser o nosso Salvador, se entregando na cruz por nós, foi um ato de amor. Não por sentimento, por decisão. Eu decidi me entregar por vocês, não porque vocês são bons, não porque vocês são perfeitos. Muito longe disso, está muito longe disso. E, talvez vocês nunca alcancem isso, mas mesmo antes, é como um investimento, né? Como é que você vai investir numa empresa que você sabe que tem 99% de chance de falir? Mesmo assim, você pega o seu dinheiro e você fala assim, eu vou investir porque eu tenho certeza que em algum momento essa chave vai virar e essa empresa vai me dar muito lucro. Então, Jesus se entregou por nós antes mesmo de nós sermos alguma coisa, né? Falando, né, entre aspas. Porque éramos pecadores, rejeitamos ele quase todos os dias, mesmo sem perceber, e mesmo assim ele se entregou por nós. Então, para que nós tenhamos essa ciência de que o amor não é sentimento. Você quer saber se a pessoa realmente te ama, seja amigo, seja cônjuge, seja enfim, né, pai, mãe, é saber se ele já entregou algo por você. Como nessa história que você falou, ele pagou as mensalidades atrasadas e ainda deixou um ano de faculdade paga para que ela pudesse terminar os estudos dela. Antes mesmo de ela reconhecer que amava ele já entregou. Ele deu. E isso não está relacionado a sentimento. Ele decidiu fazer isso. Entrega, Antes né? mesmo de nós, né, tomarmos conhecimento de quem é Jesus, o que ele fez nas nossas vidas, ele já se entregou por nós. Ele já se doou por nós. E, por muito, ele entregou a própria vida. Né? Quem está assistindo aqui, eu queria deixar uma pergunta. Se você tem coragem de dar a sua vida por alguém, qualquer pessoa, porque o que se prega hoje, inclusive nas mídias, né, é que há traições,
a ingratidão, a traições no quesito da confiança, né? Você é traído, né, na confiança. Mesmo sabendo que há todos esses riscos, você teria coragem de entregar a sua vida por alguma pessoa? Mesmo sabendo que depois que você fez algo de muita importância para ela, ela vai ter coragem de olhar na sua cara e vai dizer assim: eu não te pedi nada, você fez porque você quis. É bem isso. Parece grosseiro, mas não é sobre a palavra que nós falamos, é sobre a atitude, porque atitudes falam mais que palavras. E Sim. muitas das vezes, com atitudes, agimos dessa maneira. Eu não te pedi nada, você fez porque você quis. Mas foi pelo ato de ele ter se entregado por nós que nós estamos aqui hoje. Verdade. Bom, tem um pensamento bacana com relação a isso, você tocou num assunto legal, que eu queria compartilhar para a gente caminhar para o final da live. Infelizmente. É interessante porque dentro do campo da psique, né, a psicologia vai dizer que nós só amamos aquilo que é diferente. Só amamos aquilo que é diferente de nós. Pode perceber, a psicologia diz que quem ama aquilo que é igual não é amor, é narcisismo. É diferente. Nós só amamos aquilo que é diferente. Você pode ver, sua esposa é totalmente diferente de você. É por isso que você a ama e é por isso que ela o ama. Porque a gente ama o quê? O caos do outro, a diferença do outro, o erro do outro, a incompatibilidade de pensamento do outro, né? Os defeitos do outro. Porque como você bem disse, poxa, eu sei que ela tem defeito, eu sei que, né, eu conheço, mas eu decidi amar, cara. Eu quero que ela esteja aqui, eu quero estar próximo. E de fato é isso. E Jesus também foi nessa mesma linha, né? Nós, miseráveis pecadores, destinados ao inferno, e ele nos amou, cara. Ele amou a tal ponto de deixar a sua glória. O apóstolo Paulo diz que ele se despiu da sua glória. Nasceu como homem, viveu como homem, sofreu como homem, padeceu como homem, morreu como homem, tudo para provar e dizer, cara, eu te amo. Você não é nem um pouco igual a mim do ponto de vista de divindade, mas eu te amo. Você tem minha semelhança, sim. Você tem minha imagem, que fala de caráter, sim. Mas, cara, você não tá nem um pouco parecido comigo. Mas é o seu caos, é a sua indiferença, é os seus defeitos que me fez amar você e morrer por você para te trazer de volta. Tem noção do negócio desse? E é Isso tão aí. prova disso que Jesus nos aceita do jeito que a gente tá. Ele nos aceita. Tem uma música, cara, e aí alguém pode até se escandalizar aí, não tem problema. Tem uma música da Ivete Sangalo, que ela canta com Saulo, que ela canta assim: não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, não, 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 né? Uhum. Jesus nos recebe assim. Você vem do jeito que tá. Não, eu vou me preparar primeiro. Não, eu vou consertar a minha vida primeiro. Não, cara, o amor que eu tenho por você é tão grande, porque eu não sei se você sabe, mas a única coisa que encobre pecado e transgressão é o amor de Deus. Sensacional. E aí alguém pode dizer assim, não, pastor, mas tudo bem, vai vir como tá, mas vai ficar como tá, aí já é outra história. Aí já é outro momento, aí já é regeneração, aí já é dia a dia com Deus, aí é outra história. Mas estou falando de receber, de ser atraído pela graça, de ser atraído por Jesus. Afinal de contas, né, como você bem disse, nós vivemos um tempo em que as pessoas se colocaram tantos dogmas, tantas travas, tantos obstáculos para as pessoas chegarem a Jesus, né, que muita gente se perdeu, muita gente foi para o inferno, muita gente não conheceu Jesus por causa das
entre aspas, proibições. E não tem proibição para quem quer vir até Jesus. Pastor, eu estou no adultério, Jesus está te convidando. Venha, você mesmo que eu quero. Não, eu estou na prostituição, não tem problema, Jesus te aceita assim. Não, eu estou no homossexualismo, não tem problema, Jesus te aceita assim. Não, eu estou roubando, não tem problema, Jesus te aceita assim. E tem uma coisa que eu costumo dizer quando eu prego uma mensagem mais evangelística, eu digo o seguinte, né? O apóstolo João, ele escreveu dizendo que ele está à porta e bate. Concorda? Está lá Sim. escrito, certo? Aí o que acontece? Quando ele bate na porta, qual é o nosso problema? O que acontece? Que ele só vai entrar se a gente abrir a porta. Só que o problema é que a gente não abre a porta. Por quê? Porque a gente está com medo da bagunça que está lá dentro. A gente tem vergonha de mostrar a bagunça para ele. A gente tem vergonha de expor para ele como está dentro de nós. Só que acontece, eu costumo dizer o seguinte, Jesus olha para nós assim, calma, só abre a porta, fica tranquilo, deixa a bagunça que eu arrumo. A bagunça, deixa que eu arrumo, só abre a porta. Só deixa eu entrar, só deixa eu fazer. Essa é a graça de Deus que nos alcança, né? E isso é maravilhoso. A gente precisa entender isso, né? A gente precisa entender isso. É claro que muitas pessoas olham a graça como um pretexto para viver no pecado. De fato é, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, a graça não é pretexto para viver no pecado. A graça é uma ferramenta de Deus. A graça é Jesus que nos atrai para ele, que nos salva e nos ensina a viver uma vida de novidade. Show. Todos os Sensacional. dias. Todos os dias. Essa questão de você ter falado, né? Venha como está. Porque muitos relacionamentos, seja amizade, conjugal, né, entre as pessoas, não dão certo. Porque as pessoas criaram esse dogma, né, de falar assim, eu sou o que sou e ninguém me muda. Aí, né? Nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Exa exatamente. Mas se você for olhar, né, você pode falar com propriedade nisso, na questão do seu casamento. Quem era você antes de conhecer a sua esposa? E quem é você hoje, né, depois de ter o quê? 11, 12 anos, 13 anos de casado? Quem é você hoje? Isso se dá, todo esse sucesso dentro desse relacionamento, hoje se dá porque você entendeu que você precisava renunciar a algumas coisas. E o evangelho é isso, não estou falando de religião, muito pelo contrário. Estou falando de caminhar com Jesus. Porque muitas pessoas não querem caminhar com Jesus porque, de fato, ele mostra em você aquilo que você precisa deixar. Assim como aconteceu com aquele jovem rico. Que o problema do jovem rico não é o que ele fazia, porque ele fazia muito bem, né? Ele seguia todas as leis. O problema é que ele estava cheio de si mesmo, né? Quando Jesus fala assim, ó, pega tudo que você tem e divide com os pobres. Ele estava cheio de si mesmo, porque sabemos que uma pessoa que é rica, se ela perder tudo, assim ela conquista novamente, porque ela já conseguiu desbloquear esse conquistar. Já era. Mas o fato das pessoas não aceitar, abrir mão do seu eu, é o que faz com que elas não tenham sucesso em muitas áreas da vida. Isso se dá no sucesso dos relacionamentos. Quando você entende que você precisa renunciar muitas coisas para passar para o próximo nível. Não tem como, e eu quero que vocês anotem isso, não tem como passar para um próximo nível se você não deixar as bagagens que você tem hoje que estão pesando para trás. Não tem como. É isso. Conforme você vai subindo o degrau, se você carregar bagagem, vai ficar cada vez mais pesado e vai chegar uma hora que vai ficar impossível de você se movimentar. Então, renuncie a algumas coisas que você sabe o que é, para que você possa caminhar livre, sem fardo, porque o fardo que Jesus oferece a nós é suave e é leve. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, vamos caminhando para o final da nossa live de hoje, né? Foi uma bênção, maravilhoso, né? Tenho Show. certeza que o Espírito Santo
está tocando nos corações e ainda tocará daqueles que, que vão assistir essa live, né? Eu quero agradecer aqui a todos que estão online aí. Você que está com a gente aí, deixa um amém, um pedido de oração, nós já vamos orar, né? Deixa a sua curtida, marque pessoas para que eles possam assistir essa live e também serem abençoados por Deus, tá bom? A Andresa do Nascimento tá aí, Viviane, Professor Mello, Irã Souza, deixa eu ver quem mais tá aí. Pet Vitória, Fabiana, Cláudia também está aí, Luiz Gustavo passou por aqui, Doceria Dois Irmãos. Enfim, deixem aí. Barbeiro Fernando acabou de entrar também. Renata, muito bem. Deus abençoe vocês ricamente nesse dia de hoje, né? Nós estamos caminhando para o final aqui da live já, mas vai ficar gravada a live aí, tá bom? Vocês podem assistir a hora que quiserem também, serem tocados por Deus. Nós vamos orar agora, abençoar a sua vida, sua casa, sua família, pedir a bênção de Deus. Você que tem um pedido de oração, coloca aí, né? Escreve aí o pedido de oração. Nós vamos orar agora, já em nome de Jesus. Aproveitar o Igor que está aí, cheio de fé, cheio da glória, vai orar por todos nós aqui, no nome de Jesus. Se alguém tiver algum pedido, já deixa aí, correndo, vai lá, deixa o pedido aí, correndo, no nome de Jesus, né? E vai ser uma bênção para a glória de Deus. Olha só, ontem nós lançamos o desafio, né, de você mandar para pelo menos 10 pessoas, né, a pergunta quem é Jesus para você, né, e depois mandar aqui no meu direct, que eu ia postar aqui as respostas aqui nos stories, né. Já tem mais de 30 stories já postados, 30 pessoas que já mandaram entrar no desafio, né, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar de forma poderosa as pessoas aí através dessa pergunta. Então, você que está online com a gente aí, pode manda aí para 10 contatos seus, né? A pergunta, quem é Jesus? E as respostas, você tira um print e manda aqui para mim no meu direct, que eu vou postar aqui nas stories, hein? Vamos alcançar pessoas. Ô, Giovanni, Diga aí. deixa eu te fazer uma pergunta que não quer calar. Quem é Jesus para você? Jesus para mim, cara, minha esposa fez a mesma pergunta para mim. Eu disse para ela: Jesus é o meu Salvador. Mas eu vejo Jesus como meu Salvador, não só daquilo que a Bíblia diz, do inferno, da morte, né? Do poder da morte, do poder do inferno. Mas Jesus é o que me salva de mim mesmo, todos os dias. Porque, como aquela música, o meu maior vilão sou eu. Uau, uau. Então, Jesus é aquele que me salva todos os dias de mim mesmo, da minha pouca fé, da minha fraqueza, das minhas lutas, da minha pouca visão, sabe, da minha baixa estima e assim por diante. Ele me salva todos os dias da minha depressão, das minhas angústias, das minhas mazelas, das minhas lacunas. Ele me salva todos os dias, todos os dias, todos os dias eu sinto resgatado. Todos os dias eu me sinto agraciado por Deus, de verdade. Eu tenho uma família, tenho uma esposa linda, maravilhosa, que eu amo muito, tenho uma filha linda, tenho uma família, Deus me deu um ministério, Deus me deu uma chamada, sabe, Deus me deu amigos, e eu olho para tudo isso, cara, e eu falo, eu não mereço, de verdade, eu não mereço. Eu tenho muita dificuldade em pedir alguma coisa para Deus. Talvez esse seja um problema, né? Mas eu tenho muita dificuldade porque na minha oração, quando eu vou orar e que eu vou pensar em pedir alguma coisa assim, sabe? Eu fico igual mineiro comendo ali pelas beiradas para tentar pedir. É uma luta, cara, porque eu não me sinto digno. Porque eu já vejo que eu tenho bastante, eu tenho muito, eu tenho tudo. Enfim, é isso. Acho que eu não sei se eu consegui explicar. Mas é isso. O, no Salmos vai falando, não sei onde está escrito, não me pergunte que eu não vou saber lembrar agora, mas está escrito bem assim, que os mais altos céus são do Senhor, certo? Sim. E a terra ele nos deu por governo,
certo? Certo. Então, sobre essa questão de pedir, às vezes não é nem necessário. É só tomar posse, porque está tudo pronto. Meu Deus, olha aí. Então eu não Muita, tô muitas das errado. vezes, é só tomar posse, porque está tudo pronto. Muitas das vezes nós não alcançamos algumas coisas porque nós não entendemos o nosso lugar de filho, né? E só para encerrar aqui a minha fala nessa Meu questão, Deus. é sobre essa questão de filiação, né? Engraçado que quando você tem um filho, quem é a sua filha, você não escolheu tê-la da forma que você tem ela, né? Teve, teve o fato dela ter sido concebida, ela nasceu e hoje ela é sua filha, independente do que aconteça. Ela é sua filha. Não tem como você deixar de falar assim, não, ela não é minha filha mais. Já era. Isso aí é pro resto da vida. Mas quando você é adotado, porque a Bíblia vai falar que nós fomos adotados como filhos, você vai até um determinado local, escolhe e fala assim: eu quero aquela criança ali para ser o meu filho ou a minha filha. Então você entende que o amor de quem escolhe, de quem é escolhido, na verdade, é muito maior. Porque nós fomos adotados como filho não por acaso, fomos escolhidos. E a Bíblia vai falar que quando nós fomos adotados como filho, isso daí, filho, não tem como revogar. Quando a história vai dizer que quando um pai adota um filho, ele assume a responsabilidade de cuidar dele até o final da sua vida. Então, nós fomos adotados e escolhidos. Olha que privilégio. Então, Amém. você e todo mundo que está nessa live aqui tem o direito de ser chamado filho e tomar posse de tudo aquilo que Deus já deixou pronto. Porque ele vai Amém. falar: eu vou preparar-vos lugar. Tá tudo ok, já tá tudo pronto. Falta só você tomar posse. Amém? Amém. Creio nisso. Jesus Amém. disse: não foste vós que vos escolheste a mim, mas eu escolhi a vós Escolhi. outros. Pronto. Eu Glória a Deus. Ó, o pastor André Elias está aí também, saudades. Ô, meu amigo, um abraço para você, viu? Renata pediu oração por ela e pela sua filha. Fabiana, ore pela minha família. Vamos estar orando agora para a glória do nome de Jesus. E eu creio que a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Irmão Igor, meu filho, dá lugar, ora aí por nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai da eternidade, queremos te agradecer, Pai querido, Sim, por este Jesus. momento ao qual o Senhor nos proporcionou, ao qual o Senhor nos Obrigado, reservou, Senhor. ó Pai querido, de estar aqui, ó Pai querido, nessa conversa, ó Pai querido, edificante, ó Pai querido, onde podemos, ó Deus querido, sentir a Tua presença. Sim. Eu tenho certeza absoluta, Pai querido, que nesse curto espaço de tempo, ó Pai querido, a Tua palavra, ó Pai querido, foi ministrada em muitos corações, ó Pai querido, por intermédio do Espírito Santo, ó Pai querido. Que essa palavra, ó Pai querido, possa gerar frutos, ó Pai querido, possa gerar transformação, possa gerar mudança, ó Pai querido, na vida de todos, ó Pai querido, que tiveram acesso a ela, Pai querido. Não é sobre mim, não é sobre o Giovanni, ó Pai querido, não é sobre, ó Pai querido, nada disso, ó Pai querido, mas é sobre o que o Senhor já fez e está feito em nome de Jesus. Que essas pessoas possam ter, ó Deus querido, uma noite agradável, que possamos ter uma noite agradável, ó Pai querido, debaixo dos teus cuidados, ó Pai querido, debaixo do teu zelo, ó Pai querido, e que possamos, ó Pai querido, dia após dia, ó Pai querido, ser alcançados, ó Pai querido, pelo teu amor, ó Pai querido, e que possamos, ó Pai querido, dia após dia, ó Pai querido, ter a certeza Amém. de quem é, ó Pai querido, Jesus, de quem é o Senhor, ó Pai querido, em nossas Glória a vidas, porque Deus. sabemos, ó Deus querido, que para cada uma pessoa, ó Deus querido, o Senhor, ó Pai querido, vem como resposta, ó Pai querido, de perguntas diferentes, ó Pai Sim, meu querido. Então que o Deus. Senhor, ó Pai querido, venha sanar, ó Pai querido, a necessidade, a pergunta, ó Pai querido, a dificuldade de cada um, ó Pai querido, e que acima de tudo, o seu nome seja glorificado, exaltado. É o que te pedimos e com fé te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Na hora da oração entrou aí Jéssica Portela, Marim, Marcos. Deus abençoe vocês. Essa live vai ficar gravada aí, tá? No meu Instagram. Para quem quiser assistir depois ela na íntegra. Que live maravilhosa, que tempo precioso que o Senhor nos deu nesse dia de hoje, viu? Muito obrigado, meu amigo, por ter Eu que atendido o agradeço nosso pelo convite aí. convite. Foi um prazer te receber aqui para estar falando do amor de Jesus,
está falando da palavra de Deus. Luiz Gustavo, Deus abençoe. Bianca, Deus abençoe. No nome de Jesus. Amanhã, tenho mais uma live. Essa semana vai ser só as lives. Essa semana o Senhor colocou no meu coração de fazer live todo dia com esse tema. Eu tenho certeza que vidas serão alcançadas. Eu tenho certeza que vidas serão tocadas por essas lives. Porque aqui nós estamos tratando do nome de Jesus, falando dele, né? E amanhã vai estar comigo aqui o irmão Rony. Cara, esse cara é fantástico, hebraísta, estudioso da palavra de Deus, empresário, menino cheio de Deus. Cara, vai ser uma live preciosa. Vai ser no horário da tarde, tá? Provavelmente, se eu não me engano, vai ser às 14 horas, horário do Brasil, tá? 14, 15 e 17 horas no horário aqui de Portugal. Vou soltar o banner logo na sequência aí já depois, amanhã cedinho já. Tá, live amanhã é à tarde, 2 da tarde, horário do Brasil. Se eu fosse você, eu não perdia. Vai ser uma live fantástica. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E segunda-feira vai ser a última live com esse tema, né? Pelo menos por enquanto. Vai estar comigo o pastor Tiago Felipe. Vai ser uma bênção, tá? Então, assim, cara, tem muita coisa boa de Deus para vir daí. Então eu creio que vai ser uma bênção, tá bom? Pessoal, obrigado. Todos vocês aí que estão online comigo. Obrigado a todos vocês que nos seguem aqui no Instagram. Sigam também aí o Igor, menino de Deus, empresário, cheio de coisas tremendas de Deus aí. Tá acontecendo na vida dele. E vai ser uma bênção para a glória de Deus. Tito, Deus abençoe. Saudade de você, meu amigo. Deus abençoe, viu? Pessoal, graça e paz. Muito obrigado, Igor. Obrigadão, amigo. Que o Espírito Santo te abençoe. Amém. Eu que agradeço o convite, tá bom? E estamos com saudade. Estamos com saudade do Senhor. Amém, amém. Deus abençoe vocês. No nome de Jesus. Um abraço a todos. E não se esqueçam, quem é Jesus para você. Tchau, tchau. Tchau.